Graça e paz seja com todos. Amém. É bom estar aqui. Você não tem noção do que é isto. É bom estar aqui. É muito bom estar aqui. É bom poder rever os irmãos. É bom quando eu olho para o Lucas e vejo aquele sorriso largo ali no fundo. Falo, meu Deus, o Senhor é bom. Quando eu recebo esse abraço gostoso dos pastores, o carinho dos irmãos, o olhar do Moisés, meu Deus do céu, é bom. Aleluia. O aconchego desta igreja, o apreço dos irmãos pela obra de Deus, isto alegra o meu coração, isso me enche de júbilo diante do Senhor. É muito bom. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Eu quero falar do amor de Deus um pouquinho aqui hoje, mas esta canção eu não conhecia, pastor. Eu posso ouvir de novo o coro? Canta aí, deixa eu ouvir. Sou teu guia no deserto, Aplauda, exalte ao Senhor. Que coisa boa! Esse Jesus é maravilhoso. Bendito seja sempre o nome santo de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, Deus me deu a graça de poder estar aqui hoje com os irmãos e ter a minha amada esposa ao meu lado. Para as irmãs que não conhecem, depois é só dar uma olhadinha. A mais bela entre todas. É fácil de descobrir. Deus me permitiu também a presença do cooperador João, com a sua esposa Ana. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Para quem ainda não nos conhecia, nós somos servos do Altíssimo. Servimos a Deus por misericórdia na cidade de Ribeirão das Neves e anunciamos as verdades contidas nas Sagradas Escrituras até que Ele venha. Aleluia. Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Kleber, do carinho que ele tem para comigo, para com aqueles que caminham comigo, ter me convidado para esta festividade. E eu quero compartilhar da leitura do tema deste trabalho, lá em 1 João capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus.
A versão que eu tenho diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vamos nos manter na parte B do versículo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você pode crer assim? Feche os seus olhos por um instante. Doce Espírito Santo, é momento de nos envolvermos com a Tua Palavra, e pedimos ao Senhor que por misericórdia, por mais uma vez, use o Teu vaso de barro aqui neste lugar, e fale com cada um de nós, porque somos dependentes e carentes da Tua Palavra. E pela fé nós repreendemos todo espírito contrário que possa tentar deturpar a Tua Palavra e impedir que ela chegue aos corações. Senhor, que ela venha estar entrando ou adentrando os corações de uma maneira limpa e cristalina, da mesma forma que ela desprender do Teu trono, porque eu sei que a Tua Palavra não volta vazia, ela vem para cumprir. É assim que cremos, e desde já Te rendemos graças, em Teu nome, Jesus. Graças a Deus. Esta canção que os irmãos cantaram aqui, o pastor Kleber cantou, de certa forma, não com as mesmas palavras, mas é exatamente o tema deste trabalho. Jesus é tudo. Ele é o tudo, Ele é o seu oásis do deserto, Ele é o seu socorro, o seu sustento, Ele é o seu guia, aquele que te mantém. Jesus é simplesmente maravilhoso. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Isso é bom, isso é bom. Quando nós sentimos que fazemos parte da família de Deus, que somos filhos de um Deus eterno. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor nos ensina que a mão do Senhor não está encolhida. Se ela não está encolhida, ela está... E os seus ouvidos não estão agravados ou tapados, mas estão abertos. Então a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o clamor que se fizer neste lugar. Quando nós conseguimos pensar nisto e entender isto, nós começamos a ver a grandeza do Senhor. E é sobre isto que o Espírito Santo vai falar conosco aqui hoje. Quem realmente nós somos? Quem realmente nós somos? Lembra, eu quero trazer à sua memória algumas coisas. Lembra você quando menino, bem menino, quando você sentia que era dependente do pai e tinha o aconchego do pai, e como que era interessante a confiança do filho no pai, ou no irmão, nas pessoas que você tinha mais velhas. Você acredita, você confia naquelas pessoas, elas trazem para dentro de você uma força, um impulso, uma coragem. Eu era bem traquino quando menino, e não me escandaliza não, eu era bem briguento também, né? E eu me recordo que eu sempre fui muito forte, assim, tipo magrelo, né? Então, não tinha estrutura física, mas eu gostava de uma contendazinha, de uma relia. E óbvio, a estrutura não ajudava, né? E aí, eu não sei quantos já passaram por isso, às vezes os rapazes, os moleques, né, mais fortinhos, ele encarava a gente ali e a gente dava uma meia afinada, né? Para evitar um transtorno maior, a gente dava uma afinada. Mas quando chegava o seu irmão mais velho, ou o pai ou a mãe, aí você cresce, dá a impressão de que muda tudo. Aí você chega e fala: fala agora, empurra agora, bate agora. A pergunta é: o que mudou na sua estrutura? Nada. Mas a presença do pai ou da mãe ou do irmão,
do amigo, né? Tem uns que apoiam muito na amizade, e o amigo chega, não, vamos lá, aí você já chega todo, e aí, como é que vai ser? E agora? E agora? Tipo assim, agora vai, né? Dá a impressão de que você, num curto espaço de tempo, aumentou os bíceps, os tríceps e o que tiver de íceps, e você vai lá. E a pessoa afina. Já observaram isso? Eu estou falando de mim. Alguém já passou por isso? Já teve esse tipo de coisa na infância? Já? É, Moisés? É, Moisés. Aqui, acontece, a gente passa nessas situações. É porque nós lançamos a nossa confiança em alguém, nós depositamos a nossa confiança em alguém. Tem crianças que, longe dos pais, elas são uma bênção, fáceis de lidar, mas quando chega perto do pai e da mãe, que o pai e a mãe chega, o menino vira o cão, porque ele sente que ele tem um apoio, ele tem uma força, ele tem algo que lhe protege, que lhe mantém, que lhe sustém. Então ele se acha, ele pensa assim, agora eu sou o cara, eu posso. Isso está no ser humano, isso está em nós, esse sentimento de confiabilidade, porque nós depositamos a nossa fé em alguém, e quando a gente cresce um pouco mais, nós de certa forma transferimos essa confiança para coisas maiores. Nós lançamos essa confiança em coisas maiores. Por exemplo, alguém aqui já aconteceu de precisar sair numa noite fora de hora, e aí você vai andando e tem a impressão de que tem alguém te olhando, alguém andando, e que já aconteceu com você? Eu pensei que era só eu. E quando de repente você vê que vem alguém, o coração dá aquela acelerada no peito, aquela adrenalina sobe, né? A pulsação aumenta. Fala, meu Deus, o Pai. E você dá aquele medo, e de repente, se aparece uma viatura, você, agora já mudou tudo, eu tenho alguém que me guarda, eu tenho alguém ali que entra na minha causa. Você transfere a sua confiança para alguma coisa. Quando eu era menino, eu tinha muito medo de cachorro. E às vezes, quando eu via o cachorro, me dava a impressão de que o cachorro sabia que eu tinha medo. Então ele entendia, esse cara tem medo, eu posso colocar ele para correr. E punha. O cachorro tinha as moral total, ele punha para correr. E de repente eu acreditava que se eu tivesse um pedaço de pau na mão, ou uma pedra, pronto, eu tinha confiança, agora eu dou nele. Mas seja racional, pense um pitbull e você com uma pedrinha na mão. Você não é nada. Mas você transfere a sua confiança, a sua fé para alguma coisa, ainda que seja um pedaço de pau, não é assim? E depois de adulto, você transfere essa confiança, alguns transferem ela para um revólver, para uma faca, para um universo de coisas. Se o indivíduo ele não tem nada na mão, ele não é tão assim, mas se ele tiver um canivete, pronto, ele cresce, ele acha que ele é grande, que ele pode. Está no ser humano transferir a sua confiança, a sua fé para alguma coisa. Por exemplo, quando você acontece de ficar enfermo, você transfere a sua confiança para o médico. E o médico escreve uma receita e fala, toma isto. Você olha o papel e são uns garranchos. E você fala, bom, isso aqui é bom, isso aqui é legal, eu vou tomar isso aqui. Você vai tomar o que você nem sabe o que é, porque você não consegue nem ler aquele garrancho. Ele estudou para escrever mal, cara, né? Estudou, cursou 7 anos de medicina para fazer o que você não vai entender. Mas você acredita, você transfere a sua confiança para aquilo que você vai tomar e que vai resolver, porque aquele homem, aquele indivíduo, que nada é mais do que um indivíduo como você, que teve a oportunidade de estudar um pouco mais, ele te disse que vai resolver, e você acredita.
de uma forma bem atual hoje, as pessoas têm aí um problemão no mundo e eles acreditam que uma picadinha vai resolver, né? Entendeu aí? Picadinha. Então a pessoa acredita que vai resolver e transfere a fé para isso. A sua confiança ele transfere. Ele acredita assim: agora eu recebi esse líquido que eu não sei onde foi feito, nem por quem foi feito, na cabeça de quem, e agora eu sou imune, nada acontece. Por que eu estou chamando a sua atenção para estas coisas? É porque o texto que nós lemos não diz que o que é maior é o seu pai, é a sua mãe, é a sua espingarda, é o seu revólver, é a sua picadinha. Não. Diz que o maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Onde nós estamos colocando a nossa fé? Em quem nós estamos imputando a nossa confiança? Se você for para a palavra, se você for escrafunchar a Bíblia e buscar entendimento e conhecimento, você vai observar alguns textos que chamam a atenção. É porque às vezes você não sabe a dimensão do que esse texto está dizendo. Você ainda não parou para pensar na dimensão disto. Há uma passagem, eu estava lendo e anotei sobre esta passagem, lá em 2 Reis, capítulo 6, nos conta a história, todos aqui conhecem, eu sei que vocês são frequentadores de escola, e ama ler a palavra, sabe de tudo, mas eu quero só lembrar o texto onde Eliseu se tornou o caguete do rei. O Ciro vinha contra Israel, tramava uma emboscada, e Eliseu falava para o rei: passa ali não, porque o Ciro, Deus revelou aqui que o Ciro vai chegar lá, e o rei não ia, e o Ciro fazia outra cilada, e Eliseu caguetava de novo: o Ciro está passando agora em tal lugar. ele era o caguete da história. E aí, chegou um ponto que o rei da Síria disse: chama os meus cabeças aqui, tem caguete no nosso meio, tudo que a gente projeta, o povo de Israel está sabendo. De onde que está vindo as informações? Está saindo de quem? Aí alguém disse assim: olha, é que tem um profeta lá, tem um tal de Eliseu, que o homem vê o oculto, e Deus fala com ele. Ele falou: então se o negócio é esse, a gente pega ele, mata ele, acaba com ele e resolve o problema. E aí mandou um exército inteiro para poder pegar o Eliseu. Um exército contra um homem. Eliseu está tranquilo, e eles chegam e acampam ao redor de onde Eliseu estava, e pela manhã, quando Eliseu se levanta, o seu moço chamado Geazi, ou Geazi, ele levanta e olha aquele mundaréu de homem cercando o acampamento, e ele diz: Eliseu, olha lá, um provérbio nosso aqui, já deu, não tem para onde fugir, eles cercaram o ambiente, são muito maiores que nós, todos armados, prontos para a guerra, acabou. Eliseu falou: você não... acorda, filho, maior é o que é por nós do que o que é contra nós. Eu fico imaginando o Geazi dizendo assim: como é que é esse negócio de maior? Ele falou: calma, Senhor, abre os olhos dele, faz ele enxergar. E quando se abre os olhos espirituais, ele consegue enxergar um exército de carros e cavalos e anjos, prontos para a guerra, prontos para pelejar, porque quando você está com Cristo, você não está sozinho, os céus estão com você, e você está pronto para vencer. Só precisa você entender quem é você. Eliseu sabia quem ele era, ele sabia que ele era guardado do Senhor,
Ele sabia que pertencia ao Eterno. Lembra qual a primeira pergunta que eu fiz aqui hoje? Quem é filho de Deus? Por que eu te fiz essa pergunta? Para saber se você tem noção real de quem é o seu pai. Quem é o nosso pai? Se você tiver noção de quem é o seu pai, vai mudar o seu estilo de vida, vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o que está à sua volta, o seu mundo será diferente. Continua analisando, continua buscando, você vai observar a autoridade que aquele que crê no Senhor tem. A autoridade é tão grande, que Eliseu nesse texto, ele fez o seguinte, ele falou: Senhor, faz o seguinte, cega todos os ciros. E Eliseu sai, chega no meio dos ciros. Vocês estão procurando quem? Eles disseram: procurando o Eliseu. Ele falou: pois então, vocês estão no caminho errado, não é aqui não, vem cá que eu vou levar vocês. Eu vou levar vocês, que eu sei onde é que vocês precisam. E ele sai seguindo o homem que eles queriam pegar. Quando você tem o entendimento de quem está contigo, você sabe que ele cuida, ele zela, ele protege, ele faz tudo o que a canção disse. Ele te guia, ele é o seu guia, ele é o seu oásis, ele é o seu tudo. Mas você precisa saber quem é ele. Quem é esse que pode fazer todas as coisas? Quem é esse que nos sustenta, que nos mantém, que nos coloca de pé? E que te entrega a vitória, porque Deus não conhece a derrota. Deus não conhece a derrota. Vai analisando, se você for para Êxodo capítulo 14, você vai entender a retirada do povo de Deus do Egito para uma terra chamada Canaã. Quando eles saem dali, amados, depois dedique um tempo na leitura do livro de Êxodo e tente entender a dimensão do que Deus faz ali. É algo surreal. É algo maravilhoso. Eu não sei se eu vou conseguir passar para você o que eu tenho na minha mente, no meu coração, mas eu espero que o Espírito Santo me ajude muito nisto. Olha, Moisés, ele teve um problema, ele matou um egípcio e ele teve que sair do Egito, e nessa saída dele, ele foi lá para o Sinai, para a terra de Midian, e aí você conhece a história, que lá ele viu a sarça ardente e tal. Ok, preste atenção. Como é que eu faço para você me entender? Imagine que nós temos aqui o Egito, aqui onde eu estou o Egito, e ele tinha que chegar em Midian, só que para chegar em Midian tem um mar chamado Mar Vermelho, e quando ele vai, ele dá a volta e passa sobre o canal. Hoje tem um canal chamado Suez. Na época esse canal ele não existia. O que era esse canal? O que é esse canal? É um rio feito pelo homem para ligar o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Não sei se você já estudou isso. O homem fez esse canal, mas ele não existia. E Moisés fez o quê? Ele passou por terra. Ele deu a volta e chegou em Midian. Até aí tudo bem? Está comigo? Amém. Legal, ficou lá uma mixaria de tempo, nada, em torno de 40 anos só, e depois dos 40 anos ele volta para poder tirar o povo do Egito de acordo com a palavra de Deus. E aí quando ele toma a posição ali de tirar o povo, preste atenção nisto, ele vai tirar o povo. Lembra, na época não tinha GPS, Waze, Maps, nada. E aí o que ele faz então? Ele fala: Senhor, vamos tirar o povo. Você já conhece as 10 pragas e tal, o povo sai. E sai aquela multidão, de acordo com o texto, só 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E pensa que criança, não tinha televisão na época, imagina aí. E sai aquele povão com ele. Só que quando ele vai sair, Deus fala com ele: vamos mudar uma coisa? Agora eu te guio. Eu vou colocar uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Ela andou, você anda. Ela para, você para. Se ela for para a direita, você vai para a direita. Se for para a esquerda, você vai para a esquerda. Combinado? Combinado. E aí então, o Criador dos céus e da terra
Tem alguém para conhecer mais a terra do que aquele que fez? Ele começa a conduzir o povo. E o povo vai com Moisés, aquele povo alegre, jubiloso. E eles começam a observar que o terreno não era bom. O lugar que eles estavam indo não era bom. Pastor, era ruim. O guia não levou eles para passar onde hoje é o canal de Suez, não. O guia levou eles para dentro de uma ravina. Eu estava olhando isso no mapa. Você pode buscar isso depois. Há uma ravina, um despenhadeiro de um lado e do outro, e eles entram por ali e vão serpenteando a terra, serpenteando, e de repente eles param diante do mar vermelho, e numa praia chamada Naueba. Depois tem hoje, né, você pode buscar lá, Naueba, e você vai ver uma praia imensa, monstruosa de grande, e eles param, é aquele mar diante deles, e é como se Moisés pudesse dizer assim: errou a rota, recalculando rota. Não tinha como recalcular, e nesse meio tempo o exército de Faraó vem contra eles. Tem uma coisa no texto que sempre muito me chamou a atenção, é porque a Bíblia diz que quando o exército de Faraó vem contra Israel, Deus muda a coluna de lugar e põe essa coluna entre Israel e o exército, de forma que o exército não conseguia chegar até onde estava Israel. Coluna, quando eu falo de coluna, eu falo de algo que tem medida. E eu ficava pensando, poxa, Deus colocou uma coluna. Se eu tenho algo que é uma coluna, eu dou a volta em torno da coluna e alcanço o meu objetivo. Como que uma coluna podia impedir? É porque aquela coluna estava dentro da ravina. Não tinha como o exército subir o desfiladeiro, nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso aquela coluna conseguia impedi-los de chegar até Israel. E quando o povo desespera, e Moisés começa a ficar preocupado, a palavra de Deus para ele foi direta: diga ao povo de Israel que marche. Senhor, tem um mar na frente. A coluna, lembra da coluna? Ela estava andando, você parou. Não era para parar, era para continuar. Senhor, mas tem água. Até ali eles não entendiam quem eles estavam servindo. Talvez até hoje você não tenha noção de quem você está servindo. Você simplesmente diz: Deus é maravilhoso, como eles disseram, e diz que Deus fez coisas grandes, como eles viram Deus fazer coisas grandes, mas o seu Deus pode coisas inimagináveis. É inimaginável pensar que aquele universo de água iria abrir diante dos seus olhos, coluna de água de um lado, coluna de água do outro, terra seca à frente, e ele diz: marche, e o povo entra. Me desculpe, eu fico assim meio que fantasiando as coisas, imaginando, pastor Ricardo, os peixes nadando, e as crianças curiosas, e olhando: pai, olha o tamanho do tubarão, pai, olha a raia, maravilhoso, um aquário diante dos olhos que o Eterno proporcionou. Esse é o Deus que nós servimos. Nosso Deus é Deus de coisas grandes, inimagináveis, fabulosas, extraordinárias. É este que nós servimos. Mas o povo, antes de ver isto, murmurou. Moisés, você nos trouxe para morrer aqui porque não tinha sepultura no Egito? A palavra de Deus foi: diga ao povo de Israel que marche. A vitória está diante de nós. Por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, a palavra de Deus vai continuar a mesma. Marche, prossiga, vá avante, porque Deus não retrocede, irmãos. Você precisa entender quem você está servindo. Você precisa entender quem é aquele que você chama de Pai. Você precisa entender a grandeza deste Deus. O que é confiar neste Deus?
Às vezes eu fico olhando as pessoas, quando um homem de Deus chega aqui e diz assim: você está enfermo, vem aqui, eu vou orar por você e você vai ser curado agora. No íntimo do coração daquela pessoa ele diz: será? Essa mão cheia de dedo? Será? Comedor de feijão? Será? Mas quando o outro põe um jaleco branco e diz para ele: toma lá umas drogas, uns venenos que você vai ficar bom. Esse homem é bom, porque esse homem está de branco, esse homem. Só que o pai que você disse que é filho, disse assim: estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Você continua comigo aqui? Se você puder crer, coisas grandes você vai ver. Você só precisa crer, porque Ele é Deus para fazer. Yes! Este é o Deus que eu creio. Talvez você ainda não conseguiu dimensionar isto. Talvez ainda esteja um pouco difícil para você dimensionar a grandeza deste Deus. Talvez você pense assim: olha, esse mar se abrindo, as maravilhas, essa coisa toda, isso é lá naquele tempo, porque aquele tempo eram homens de Deus, e você quer empurrar isto ou imputar isto no passado. Mas eu quero chamar você mais para cá, porque você às vezes está vibrando com o passado, sem parar para pensar no presente. Você precisa acordar, porque o tempo de Deus não é ontem, o tempo de Deus é hoje. O ontem é só para você entender a grandeza dele, mas ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus não muda. Deus permanece fiel. Amém ou não amém? Amém. Eu quero compartilhar um texto com você e olhá-lo numa dimensão que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo de número 2. Leia comigo a partir do verso 6, e eu quero que você preste bastante atenção na leitura. Capítulo 2, verso 6. Todavia, isso é Paulo dizendo, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Os poderosos deste mundo não são nada, eles se aniquilam, eles se acabam. Não. Verso 7, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, tempo presente, para nossa glória. Verso 8, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Os poderosos da terra não tinham noção de quem era. Se eles tivessem noção de quem estava ali, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas quem é o Senhor da glória? Se você for para o Salmo de capítulo 24, agora então para o verso de número 7, me acompanha por gentileza. Salmo capítulo 24, verso de número 7 em diante. O salmista Davi nos lança algo maravilhoso da parte de Deus. Podemos ler Salmo 24, verso 7? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso,
o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Verso 10, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Eterno é o Rei da Glória. Quem eles estavam crucificando? O Senhor da glória. Eles estavam crucificando o próprio Deus manifesto em carne. Era grande o que estava acontecendo, mas a sabedoria deles lhes permitia apenas isto. Só que quando você lê o verso de número 9 do capítulo 2, que dá continuidade ao texto de 1 aos Coríntios, é um texto muito conhecido, que diz assim: como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Quantos já ouviram esse texto? Quantos já leram este texto? E nós pensamos assim: Deus preparou algo para nós na glória. Escute isto: Deus preparou algo para nós na glória, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não desceu no nosso coração. É tremendo o que está preparado lá na glória. Meu amado, eu quero chamar a sua atenção, porque o texto não está falando do céu, o texto não está falando do futuro, o texto está falando do agora, do já, deste momento. Por quê? Porque ele está falando do Cristo. Porque antes, quando fala aqui, ele fala de um mistério. Ele diz assim: não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Ele estava falando do próprio Cristo revelado, porque os olhos não podiam ter visto a grandeza como viram, por isso não entendiam. O que os olhos jamais tinham visto, porque ninguém jamais viu Deus. Você já leu sobre isso? Só que agora ele era manifesto em Cristo, e Cristo se tornou visível do Deus invisível. Então aquilo que os olhos não viram antes, aquilo que os ouvidos não ouviram, porque ninguém ouviu mensagem tão tremenda como a de Cristo, aquilo que não desceu ao coração do homem, a mente humana não pôde entender. Como que vai se entender um homem que pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica e sacia a fome de mais de 5.000 pessoas? Como vai se entender um homem que para morrer, para que as pessoas que estavam do seu lado, algumas versões dizem assaltantes, mas outras dizem malfeitores, pense nisto. Haviam 2 malfeitores que estavam padecendo como ele. Os caras não morriam. Você nunca parou para pensar sobre isso? Por que eles não morriam? Porque Jesus era a própria vida. Não teve um momento em que Jesus encontrou com um defunto e o defunto ficou como defunto. Ele teve que levantar. Então, se de repente o da direita morre, ele levanta. E se o da esquerda morre, ele levanta, porque o Cristo estava ali. Era necessário que ele morresse. Depois que Cristo morre, aí pode morrer os demais. Porque Jesus era a própria vida. A própria vida. Então, quando você consegue ler este texto e entender que todas essas maravilhas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu à mente ou ao coração do homem, é o que Deus preparou, é o que está preparado para você, está preparado para mim, mas não é no futuro, é agora. É agora. É por isso que João diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você precisa entender isso, você precisa crer nisso. Maior é o que está aqui dentro, é maior do que qualquer coisa que os homens possam criar. Tente abrir os seus olhos e ver quem está dentro de você. Eu quero que você entenda: Jesus não está com você, Ele está em você. Meu Deus do céu. João capítulo 14, pastor, verso 17, 18, 16, 17 e 18, Jesus fala claro, ele diz: o Espírito da verdade que vai estar em vocês, não é estar com vocês, ele vai estar
em vocês. Jesus, no verso 6 do mesmo capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho e a verdade. E aí ele diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vocês. Esse em, se fosse em inglês, seria in, de entrar, de estar dentro, ser composição de você mesmo. Cristo não é alguém que está aqui, Jesus está aqui. Então, se Jesus está aqui, qual é, cachorro? Não precisa de pau para você, não. Se a sombra vem atrás de mim, maior é o que é comigo. Picadinha? Brincadeira. Picadinha? Dá uma olhadinha. É do eterno isso aqui. É o Cristo em vós, a esperança da glória. Nós precisamos entender quem realmente nós somos. Entenda que você não é mais um na multidão, você é a diferença. A igreja é a diferença onde ela estiver. Por isso que eu te perguntei, quem é você? Você é filho de Deus ou você é simplesmente criatura? Se você é filho, comece a entender a sua soberania ainda sobre a face da terra. Não se encurve diante dos problemas, diante das adversidades, mas continua olhando para a palavra que diz que Cristo em você é a esperança da glória, que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Colossenses 1, 26 e 27, Cristo em vós é a esperança da glória. Uma vez eu ouvi um pregador dizer algo que me chamou muito a atenção. Ele estava numa conferência na África, tinha ido a uma conferência, e era uma conferência contra o satanismo, isso na década de 90, e quando ele desceu no aeroporto, veio um grupo de guarda-costas e o cercou, e ele começou a observar onde ele ia, os homens iam com ele. E quando ele entrou no saguão do aeroporto, os homens estavam com ele. E quando ele chegou na parte externa, os homens estavam com ele. Ele falou: para, o que está acontecendo? Eles disseram: não, é porque os satanistas disseram que vão te matar. E nós viemos para te guardar. Ele disse: se o Senhor não me guardar, vocês não me guardem nada. Pode ir para casa. Ou eu acredito que Deus faz a diferença na minha vida, ou eu pego o mesmo voo e retorno para minha casa. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos que entender isto, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí talvez você pense assim: bispo, tudo bem, eu já entendi que esse Jesus é o Deus manifesto em carne, que hoje está dentro de mim, mas eu tenho problemas, eu tenho problema em casa, eu tenho parente enfermo, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um universo de problemas. Tudo bem, tudo bem. Você acha que ter um mar na frente era um problema? Ou estava de boa? Olhar para trás e ver aquele exército todo com sangue nos olhos e não ter para onde você fugir, aquilo era um problema? Quando Eliseu e Geazi olham aquele exército todo de arma na mão em volta deles e doido para degolá-los, você acha que aquilo era um problema? Era um enorme problema. Mas maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Indifere o tamanho do problema. Irmãos, Deus gosta de problemão. Pense num Deus de confusão. Deixa eu consertar. Não é confusão de falta de entendimento, de bagunça, não. É porque Deus é o seguinte: fazer o que o homem faz é fácil. Então Deus gosta assim, quando alguém põe o carimbo e diz: só ele podia fazer. Está entendendo?
Só ele poderia fazer. Então pense comigo. Misael, Ananias e Azarias, chamado de Sadraque, Mesaque, Abdenego. Tem uma contenda com o rei, porque o rei queria que eles adorassem a estátua, eles não quiseram adorar, e vão diante do rei e falam, nós não vamos adorar, beleza. Ô rei, é o seguinte, funciona assim, a gente não vai, e pronto, acabou. Vai não, vocês são desaforados, vou mandar acender, aquecer 7 vezes a fornalha, vou jogar vocês lá, vocês vão derreter, Era a hora do cara tremer na base, era a hora, porque era um problemão. Só que os meninos, chegado nosso, fala assim, rei, presta atenção, se Deus quiser nos livrar da sua mão, joinha, porque Ele é Deus. Se não quiser livrar também, like para Ele, porque Ele é Deus. Em qualquer situação, Ele é Deus. Amados, vamos ser coerentes. Será que Deus não podia, pastor Ricardo, dar uma ideinha no Nabucodonosor e falar com ele, ô Nabuco, dá um grau para os meninos aí, porque os meninos são gente boa. Deus não quebranta o coração do homem? Deus podia ter feito. Só que todo mundo ia aplaudir o Nabuco, falar, não, porque o Nabuco é legal, não, o Nabuco é misericordioso. Deus falou, não, põe lenha na fogueira, eu quero um negócio quente, pegando fogo mesmo. Põe fogo nesse negócio aí, 7 vezes mais. O calor era tão tremendo, que a Bíblia diz que o soldado que foi levá-los até a fornalha, morreu. E os meninos entram. E quando o rei dá aquela olhadinha para dentro da fornalha, de longe, sabe um lugar quando está muito quente e faz aquelas ondulações de calor? E o rei dá uma olhadinha, chama o conselheiro e fala, vem cá, estou com um problema de vista. Olha que os meninos estão andando ali dentro daquele negócio. E tem um problema maior, porque tem 4, nós não mandamos 3. Só que um deles tem a aparência dos deuses. Maior é o que está do que aquele que no mundo está. Deus pode deixar você entrar na fornalha, mas você não entra sozinho não, Ele vai com você. Deus te ampara. Deus gosta de problemão, irmãos. Deus gosta de problemão. Deus podia ter pegado o povo e dado a volta com eles, passado lá pelos filisteus, tranquilo, terra. Não, Ele entra com eles pelo meio do mar. Esse é o Deus que nós servimos. Bispo, eu estou vivendo um momento de angústia, um momento de problema terrível. Esquenta a cabeça não, maior é o que está em vós do que aquele que no mundo está. Espera, você vai ver coisa grande da parte de Deus. Isso é só para quem pode crer e dar glória ao nome santo de Jesus. Se você puder exaltar Ele, faça isso. Aplauda aquele que é digno. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu creio. Podem vir as lutas, podem vir os problemas, podem vir as dificuldades, mas nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você consegue crer que Jesus está contigo? Então tá bom, então não preciso continuar mais nada do sermão, acabou aqui. Porque a mensagem, Wesley, é para que você entendesse quem é você e quem está dentro de você. Não é só um conhecimento, não é uma filosofia, não é um estilo de vida, é a razão de viver, é a razão de ser, de existir. Ele é o ar que nós respiramos. Tem algo de glorioso aqui nesse lugar. Tem algo tremendo aqui nesse lugar. Espero que você esteja sentindo o que eu estou sentindo aqui. Eu peço ao Senhor que faça sobre você o que está fazendo sobre mim, para você entender quem é o Deus que nós servimos.
para que este texto escolhido, eu não sei se foi o pastor ou se juntou uma comitiva para escolher, mas eu quero que você entenda que quando você foi escolher, simplesmente Deus pegou o seu dedo e apontou para isto, para você saber que maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Os guiados pelo Espírito são assim, eles conseguem abrir os olhos e entender a grandeza de Deus. Amém ou não amém? Amém. Os homens podem decretar para fechar a igreja? Podem ou não podem? Podem. Mas a igreja acaba, pastor? Porque alguém me disse pela palavra que as portas do inferno, não é canetada de alguém não, está falando porta do inferno, nem o cão pode deter a igreja do Senhor. E é por isso que quando você olha, a igreja só está crescendo. E quanto mais eles perseguirem, mais ela vai crescer. Uma vez eu ouvi um pregador dizer que igreja é igual clara de ovo batida. Quanto mais você bate, mais cresce. Assim é a igreja, pode bater, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode crer assim? Se você puder crer assim, a minha fé é a sua fé, porque o meu Deus é o seu Deus, e o céu para onde eu vou, eu te aguardo lá, em nome de Jesus. Pastor Kleber, enquanto o povo vai dando glória a Deus, vai aplaudindo ao Senhor, você vai tomando o seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Eu te amo, Jesus, como tu és maravilhoso.